Evangelho de João, capítulo 18, a partir do 28 em diante, diz assim: Depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer da Páscoa. Versículo 29. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este homem não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando ou significado de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes de ti mesmo isso, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Pilatos disse-lhe: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: Não acho crime algum neste homem. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Capítulo 19, do 1 em diante. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram de veste de púrpura. E diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando uma coroa de espinho e a veste de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vindo, pois, os principais dos sacerdotes e servos, vendo-os, gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-vos e crucificai-o, porque eu nenhum crime vejo nele. Respondeu-lhe os judeus: Nós temos uma lei,
segundo a nossa lei, deve morrer aquele que se faz filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E outra vez entrou na audiência e disse a Jesus: de onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não falas-me a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar e tenho o poder para te soltar? Aí Jesus respondeu: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou o maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se soltas esse homem, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, que em hebraico significa, ou também é chamado de Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, dizendo: tira, tira, crucifica-o. Então Pilatos disse-lhe: eu hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. Deus aplique sua palavra em nossos corações. Uma leitura muito longa, mas muito necessária para uma noite de Santa Ceia. Aqui fala do interrogatório que Jesus fez a Jesus antes de ser crucificado. Quando Jesus foi julgado, 4 pessoas participaram deste julgamento, 4 autoridades. Essas autoridades estavam divididas entre poder político e poder religioso. Jesus foi julgado religiosamente por Anás e Caifás. Os dois queriam e se denominavam, eram conhecidos por sumos sacerdotes. Já era uma discrepância da época, porque se só podia haver um sacerdote supremo ou sumo sacerdote, como agora já haviam 2. Todo o tempo a briga religiosa existiu. Politicamente, Jesus foi julgado por Herodes e julgado por Pilatos. Esse texto que eu acabei de ler fala de Jesus sendo julgado por Pôncio Pilatos. E quando Jesus comparece perante Pôncio Pilatos, esse governador, este cidadão, esta autoridade política, ele disparou perguntas tanto a Jesus, dirigidas a Jesus, como dirigidas a quem trouxeram Jesus. Alguém está me entendendo? Esse texto que eu acabei de ler mostra Pilatos com várias dúvidas no coração. Ele emite nesse texto 11 perguntas a Jesus e aos que trouxeram Jesus, aos que trouxeram a Cristo, das quais eu quero rapidamente considerar 10 perguntas. O tema da mensagem nesta noite de Santa Ceia é as dúvidas de Pilatos. Pilatos era um homem indeciso, difícil de se compreender.
e cheio de dúvidas, e aqui ele emite várias perguntas, que eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, para você conferir comigo. A primeira pergunta de Pilatos, quem me ouve, eu chamo de pergunta lógica. A primeira pergunta está no versículo de número 29 do capítulo 18, quando lemos uma pergunta lógica. Ele diz assim, verso 29: então Pilatos saiu-lhe e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? A primeira dúvida de Pilatos era de que Jesus era acusado. Essa era a primeira dúvida de Pilatos. E essa pergunta é óbvia quando alguém vai julgar uma pessoa, uma autoridade. Ela quer logo saber, ela vai logo nos autos, ela vai no mais profundo, não é, presbítero Dedé? Vai pesquisar o mais profundo possível para saber qual é a acusação. Então Pilatos entra logo com uma pergunta lógica, óbvia: que acusação? Do que esse homem é acusado? Juntando o livro de João com os outros evangelhos, os sinópticos, nós encontramos que Jesus era acusado de 3 coisas. Jesus era acusado de dizer ser o Filho de Deus. Jesus era acusado de fazer um montim no meio do povo, revoltar a população. E Jesus era acusado de impedir o povo de pagar tributo, de pagar imposto. Dessas acusações, a mentira corria solta. A que não era mentirosa era meia verdade, ou uma verdade parecida com uma mentira, porque na verdade Jesus foi mandar pagar um imposto. Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então ele não era contra os impostos. Jesus realmente se dizia o Filho de Deus e um rei, mas não deste mundo. E acusar Jesus de revoltar uma população era uma mentira que não tinha tamanho. Então a primeira pergunta é uma pergunta óbvia: do que Jesus é acusado? Que acusação vocês trazem contra este homem? A segunda pergunta que Pilatos dá, essa pergunta está no versículo de número 33, quando diz assim: tornou, pois, entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e lhe disse: tu és o rei dos judeus? Essa pergunta agora é dirigida diretamente a Jesus e não aos acusadores. Ele pergunta: ei, você é o rei dos judeus? Essa pergunta eu considero que é uma pergunta política. Já não é mais aquela pergunta lógica, é uma pergunta política. Porque dizer que era o rei dos judeus significava dizer que ele estava assim competindo com o imperador de Roma, ou seja, o César de Roma. Então agora ele estava fazendo uma pergunta para Jesus entender que só existia um rei na época, o imperador romano. E essa pergunta é uma pergunta política, porque quando diz você é o rei dos judeus, significa dizer o seguinte: você quer dividir o reino? Você quer ser igual a César? Você quer competir com Roma? Essa é uma pergunta política. A terceira pergunta que nós encontramos aqui, e eu chamo de pergunta jurídica, está no versículo número 35, que diz assim: respondeu-lhe, 35, Pilatos respondeu: porventura eu sou judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? A terceira pergunta que Pilatos faz agora a Jesus, ele queria saber o que era que Jesus tinha feito para estar ali.
Não é a primeira pergunta. A primeira pergunta ele pergunta ao povo qual é a acusação. Agora ele vai a Jesus e pergunta a Jesus: o que foi que você fez? O que foi que você fez? Essa é uma pergunta de cunho jurídico. Ou seja, você levante-se e diga o que fez e o que não fez. O que foi que você praticou? Quais são suas práticas? Eu quero imprecar a lei sobre você. Eu tenho autoridade para condenar você. Eu preciso impor a lei em você, mas eu só posso jogar a lei em você se eu souber o que foi que você fez. Uma coisa são as acusações que vieram, outra coisa é o que você diz que você fez. Se alguém perguntasse a você o que foi que Jesus fez para estar ali, nós tínhamos o que dizer: Ele me amou, Ele me curou, Ele me tirou do fundo do poço, Ele só me fez o bem. Mas o bem que Jesus fez a uns, irmão, foi mal para outros. O bem que Jesus faz em salvar você é mal para Satanás. Não tem quem consiga fazer bem para todo mundo, porque alguém, quando ele faz o bem, está fazendo mal para outro. Então essa pergunta era para imprecar a lei, impor a lei sobre Jesus. O que foi que você fez? Jesus vai dar uma resposta dizendo que o reino dele não era desse mundo, e o seu reino não era desta terra. Esse Pilatos vai fazer uma quarta pergunta, e essa pergunta é uma pergunta que eu chamo de pergunta intimidatória. Ele faz para intimidar. Olha no versículo de número 37, Pilatos diz a Jesus: logo tu és rei? Espera aí, logo você está dizendo que é rei? Ele está querendo intimidar Jesus. Se Jesus abrisse a boca e dissesse: eu sou o rei, logo Pilatos agora tinha motivo para mandar matar Jesus. E essa pergunta é para intimidar. Você quer dizer que você é rei? Quem é você? Você já foi intimidado por uma pergunta? Eu lembro-me que no início do nosso ministério, um cidadão acolá num canto esfregou o dedo na minha cara e disse: quem é você? Um pastorzinho, para chegar aqui no meu estabelecimento e dar uma ordem. Eu disse: Senhor, não estou te dando ordem, só estou te fazendo uma pergunta. Você vai mandar na sua igreja? Quem é você? Esfregou o dedo na minha testa. Eu não tinha dito nada, eu só tinha feito uma pergunta. Aquilo me doeu no coração. Me doeu no coração. Tinha um irmão na época, de outra denominação. Ele disse: rapaz, eu sou crente, mas se você disser que eu vá lá, eu vou lá agora. E vou liberar meu braço direito para eu dar umas 3 tapas na cara desse cara. Eu disse: não, irmão, está doendo aqui, mas a gente já entreguei ao Senhor. 15 dias depois, Jesus permitiu que ele passasse no campo acolá e a moto dele perdesse o freio. Ele se acabou em 15 dias. Eu não vou dizer totalmente que foi por isso, só estou dizendo que aconteceu. Acharam ele, depois de dias, dentro de um buraco. Ele tentou intimidar a minha vida, mas foi 15 dias depois. Eu não fiz nada, mas meu Senhor permitiu e fez. E aí daquele que se levantar contra você. Foi 15 dias depois. Esse infeliz Pilatos quis intimidar Jesus quando disse: logo tu és rei? Quem és tu? Abre a boca e diz que você é rei. Queria intimidá-lo. Eu estou falando para alguém nessa ceia que tem sido intimidado por perguntas.
Fala com Deus, meu filho, que Ele se levantará em teu favor. Isso é uma pergunta intimidatória. Mas agora Jesus vai dar uma resposta, dizendo a ele que aquele que lhe amava guardaria a sua verdade. Todo aquele que ama a verdade, esse ouve minha voz. E ele vai fazer, irmãos, uma quinta pergunta a Jesus. Agora é a pergunta, você vai entender, quem estuda os séculos antes de Cristo um pouco, sabe que essa pergunta que ele vai fazer agora é uma pergunta filosófica. Vocês sabem que no passado, homens como Platão, Sócrates, Aristóteles, lutaram com a filosofia, através da filosofia, para responder a questão: o que é certo, o que é verdadeiro, o que é mentira, o que é neutro, o que é concreto, o que é abstrato. Ele vai fazer agora uma pergunta filosófica, está no versículo número 38, quando Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? Essa é uma pergunta filosófica. Platão, Aristóteles, Sócrates, os grandes filósofos não puderam responder. E Pilatos agora diz: me diga qual é a verdade. Mas ele não espera pela resposta. Se ele tivesse esperado, ele não aguarda a resposta, porque a verdade, Jesus já tinha dito no capítulo 14: eu. Aleluia, aleluia. Eu. Jesus, ele não esperou pela resposta. Tem pergunta que é assim, o cara faz, mas sai logo de perto, porque não aguenta você responder. O que é a verdade? Se perguntasse a nós, se ele tivesse esperado pela resposta, mas ele entra logo por outro caminho, ele não espera a resposta. É uma pergunta filosófica, ele quer saber, mas ele não espera pela resposta. Ele vai fazer uma sexta pergunta. A sexta pergunta que ele vai fazer é uma pergunta que nós chamamos de pergunta covarde. Não faz isso com ninguém, não faz uma pergunta dessa a ninguém. Essa pergunta que ele vai fazer, mas já não é mais a Jesus, é aos seus acusadores. Ele, versículo 39: mas vós tendes por costume que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Essa é uma pergunta covarde. É covarde por vários motivos. Primeiro, é covarde porque ele já tinha sabido que Jesus não tinha crime. Como é que ele quer entregar Jesus? Essa pergunta é covarde, sabe por quê? Porque na hora que ele leva essa pergunta ao povo, ele leva também uma opção para o povo escolher Barrabás. Esse imbecil não sabia o que queria da vida. Esse covarde diz: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Que pergunta imbecil é essa? Porque ele já sabia que o povo não queria Jesus solto. Essa pergunta é covarde porque ele dá a opção para o povo escolher entre Jesus e Barrabás. É tanto que no verso 40 todos voltam a gritar dizendo que querem que solte Barrabás. Pergunta covarde. Versículo 1 do capítulo 19, eu estou sendo bem rápido, mas de maneira calma para vocês entenderem. Verso 19 diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Está vendo? Ele faz essa pergunta e dá uma surra em Jesus. É uma pergunta covarde. Ele diz: eu entrego vocês, mas eu dou uma surra nele antes. Vocês querem que eu solte ele? Eu dou uma surra antes. É uma pergunta covarde, porque faz com que o povo pudesse querer escolher Jesus em lugar de Barrabás, mas Jesus vai açoitado.
eu libero Jesus depois de uma surra. Como é que ele vê Jesus sem crime e espanca? Olhe para mim, diga comigo: a maldade humana não tem limite. Quando Jesus açoita esse homem, o verso número 2 diz assim: e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça e lhe vestiram de veste de púrpura, e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Versículo 4: então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis aqui vos trago fora, para que saibais que eu não vejo nele crime nenhum. Verso 5: saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e veste púrpura. Disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Verso 6: vendo-o, pois, os principais sacerdotes gritavam, dizendo o quê? Crucifica! Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha que covardia. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Olha, eu solto, mas eu dou a opção se vocês querem ele ou Barrabás. Eu solto, mas eu dou uma surra nele. Eu estraçalho as costas dele com um chicote. Quem está me entendendo? Eu estraçalho as costas dele. Eu coloco uma coroa de espinho na cabeça dele. E Pilatos fez. Quando Pilatos faz essa pergunta, preste atenção, escuta bem. Coloca uma coroa de espinho na cabeça. Eram 70 e tantos espinhos cada coroa daquela. 35 espinhos estavam por dentro da coroa. Quando eles colocaram aqui aqueles espinhos de 1 polegada ou mais, entraram no cérebro de Jesus. E aqueles chicotes fizeram mais ou menos quase 500, cerca de 500 buracos nas costas de Jesus. Vocês querem que eu solte o vosso rei? Olha, eu recompenso vocês dando essa surra. Eu recompenso vocês enfiando esses pregos na cabeça dele, esses espinhos. Aí Pilatos diz: olha, deixa eu apresentar Jesus dessa maneira o povo. Quem sabe o povo se comove. Lá sai Jesus, todo estraçalhado, as costas estraçalhadas, os espinhos na cabeça, derramando todo o sangue que tinha, as costas já rasgadas. Pilatos imaginou: esse povo, quando vê esse sofrimento aí, vai abrir o coração. Que conversa, irmão. Enquanto mais Jesus chegou ali naquela hora, todo estraçalhado, já não moveu o coração de ninguém. Eu quero dizer a você que você não se converte por imaginar o sofrimento de Jesus. Você tem que se converter por causa da palavra de Deus. O sofrimento de Jesus não converte. Porque se sofrimento convencesse, na hora que aquele Jesus saiu, todo rasgado, e Pilatos disse: vocês querem que eu solte ele? Todo mundo tinha dito: já basta, o homem está rasgado, solta ele. Mas não. O ser humano disse: esses rasgões nas costas dele, essa coroa de espinho, não convence nós não. Pode rasgar o homem, que não convence o ser humano. Aí Pilatos agora, versículo de número 6: vendo os principais sacerdotes, gritaram. Versículo 7: disseram-lhe os judeus: nós temos uma lei segundo a qual deve morrer quem se fez filho de Deus. Aí Pilatos, verso 8, diz que ele fica atemorizado, e ele entra no verso 9, ele entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde tu és? Repeta essa pergunta: de onde tu és? A sétima pergunta, a sétima dúvida de Pilatos agora é: de onde Jesus era? Vou explicar para vocês entenderem. Olha para cá. Naquela época, quando um vulto humano se levantava como um grande homem, diziam logo: é um Deus. Um dizia: nasceu no céu. Outro dizia: nasceu nas nuvens. Outro: nasceu em Júpiter. É um grande homem. Aí quando eles disseram: você, Pilatos, não solta esse homem, porque quem se faz filho de Deus entre nós tem que morrer. Aí Pilatos ficou logo com medo. Então, ele se fez filho de Deus? Ele se fez Deus? Ele disse que era Deus. Pilatos ficou aterrorizado, porque ele tinha medo de combater um dos deuses.
Ele tinha medo de lutar contra um dos deuses, fosse lá que Deus fosse. Então na hora que eles disseram assim, ó, deve morrer entre nós quem se fez Deus, quem disse que era filho de Deus, Pilatos ficou com medo de Jesus ser Deus de fato. Ele chega lá e faz uma pergunta espiritual. A pergunta espiritual é: de onde tu és? Ele já estava atemorizado, ele teve temor nessa hora que ventilaram que Jesus tinha dito que era filho de Deus. Diz que ele ficou atemorizado e disse: de onde tu és? Glória, glória, meu Deus, meu nome. Abaiunabaxaia. Jesus não teve pena do medo de Pilatos. O texto sagrado diz que Jesus não deu nenhuma resposta a Pilatos. Não respondeu nada. Por Jesus não responder nada, Pilatos vai fazer a 8ª pergunta, que nós chamamos de pergunta autoritária. É a pergunta que está no verso 10, que Pilatos disse: tu não falas a mim? Pergunta autoritária. Você não fala por quê? Por que você não abre a boca? O silêncio de Jesus incomodou Pilatos. Por que você não fala? Agora preste atenção. Tu sabes por que Jesus não falou? Sabe por que Jesus não respondeu a pergunta? A pergunta de Pilatos. A pergunta foi a pergunta espiritual: de onde és tu? Sabe por que Jesus não respondeu? Porque Jesus já tinha respondido lá atrás. Quando Jesus disse assim: o meu reino não é desse mundo, eu vim a esse mundo para reinar, eu vim para ser rei, eu nasci para ser rei. Jesus já tinha dito de onde vinha, Jesus já estava dizendo que veio do céu. Então Pilatos pergunta a mesma coisa depois, com esse caráter espiritual de pergunta: de onde tu és? Aí Pilatos vê Jesus silencioso e diz: por que você não me responde? É uma pergunta autoritária. Sabe por que Jesus não respondeu? Porque Jesus já tinha dito, Jesus já tinha revelado, Jesus já tinha dito que veio do céu, Jesus já tinha dito a Pilatos que tinha vindo do céu. Então Jesus não gasta a palavra à toa e nem dá uma revelação a mais quando você não compreendeu a que ele já deu. Jesus ficou calado e Pilatos pergunta: por que você não me responde? Essa é uma pergunta autoritária para ver se Jesus responde. Jesus fica calado de novo. Aí ele emite a 9ª pergunta. A 9ª pergunta eu chamo de pergunta soberba. Quando ele diz, no verso 10, ele diz assim, ó: tu não sabes que tenho poder e autoridade para te crucificar e tenho poder para te soltar? Pergunta soberba. Você não me conhece? Você nunca ouviu falar no Pilatos? Eu tenho poder para te soltar, rapaz, e tenho poder para te condenar. Aí Jesus abriu a boca. Aí Jesus abriu a boca. A partir desse momento que esse homem, com essa soberba tamanha, diz: eu tenho poder para te soltar e para te crucificar. Jesus abre a boca e diz na cara dele: poder nenhum terias se de cima não te fosse dado. Você tem, mas você não conquistou. Você tem, mas você não adquiriu por conta própria. Você tem, foi te dado. E o Deus que te deu, em outras palavras, Ele pode passar uma rasteira e te tomar de volta de ti. O Dr. Champlin diz que essa foi a pergunta que condenou Pilatos, porque com a mesma boca ele disse que tinha poder para soltar Jesus e não soltou. Se ele tinha poder e não soltou, então ele se condenou a si mesmo. Então nesse caso, quem estava sendo julgado no final das contas não era nem Jesus apenas, mas era Pilatos mesmo, porque ele mesmo estava se julgando, dizendo: eu tenho poder para te soltar. E porque não soltou,
Essa foi a pergunta soberba. Nós vivemos numa época de pessoas soberbas, julgando pessoas, soberbos julgando pessoas, errados procurando erro nos outros, dignos de serem condenados, tentando condenar os outros, pessoas que escondem seus mofados para procurarem defeitos muitas vezes onde tem e não tem. Deus lá em cima vai se levantar, porque tem muita gente que pega a autoridade que nem Pilatos, que Deus dá, e depois não sabem usar a autoridade. Deus vai lá e corta. Cadê Napoleão Bonaparte? Onde é que ele está? Cadê Hitler? Onde que ele está? Onde é que estão os algozes do passado que mataram? Cadê tu, Pilatos? Pergunta soberba. Agora a última pergunta que ele faz é no versículo 15, que eu chamo de pergunta idiota. A pergunta idiota dele é a seguinte, a última, versículo 15, diz assim: mas eles bradaram dizendo: tira-o, tira-o e crucifica-o. Pilatos disse: eu hei de crucificar o vosso rei? Eu chamo essa pergunta de pergunta idiota. Sabe por quê? Porque eles já tinham dito que não queriam Jesus vivo, e ele pergunta outra vez, para ver se era isso mesmo que o povo queria. Essa foi uma pergunta idiota que ele faz ao povo. O povo não queria Jesus solto, o povo não queria Jesus vivo, o povo queria Jesus morto. Para que esse imbecil pergunta a última vez: vocês querem que eu crucifique o vosso rei?